pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer agora a correção do 1 referente ao módulo 2. No nosso módulo 2, nós trabalhamos até agora aula 1, 2, 3 e 4. Aula 1, 2, 3 e 4, pessoal, são referentes a aulas envolvendo conjuntos numéricos, operações entre conjuntos, operações entre elementos desses conjuntos e vimos também um pouquinho sobre equações de primeiro grau e sistema de equação de primeiro grau, tá? Então, esse simulado ele está referente a esses conteúdos inclusive muito importantes na hora lá da gente fazer um concurso público. Primeira questão fala o seguinte: um conjunto dos números inteiros maiores ou iguais a menos 3 e menores do que 3 está corretamente simbolizada matematicamente em letra A, B, C e D. Pessoal, primeiro, a gente pode olhar pelas alternativas. A alternativa correta que eu tenho aqui, que quando eu começo a ler o exercício, eu já sei que algumas a gente já pode eliminar, né? É a letra A e a letra B. Letra A e letra B eu já posso eliminar. Por quê? Ele fala que o conjunto é dos números inteiros. E quando eu olho a letra A e a letra B, eu estou falando do conjunto dos números racionais e conjunto dos números naturais. Então, aqui a gente já elimina duas questões, tá? A primeira questão, ela é falsa, independente do simbólico que está aqui na questão. Independente se ele está certo ou não, nossa questão já está falsa. E nós vamos analisar a questão C e a letra D e a questão D, que fala sobre os números inteiros. Vou chamar esse conjunto aqui, pessoal, de conjunto A. Quais são esses elementos do conjunto A? São todos os elementos maiores ou iguais a menos 3. Ora, se ele fala que é igual, então menos 3 entra. Menos 3, o menos 2 é maior que menos 3, menos 1, 0, 1, 2. E ele fala que são menores do que 3. Se eles são menores do que 3, o número 3 não pode entrar, tá? Então, esses daqui são os elementos do meu conjunto que eu chamei de A só para resolver o exercício. Eu falando simbolicamente, como que esse conjunto A vai ser escrito? Ele vai ser escrito da seguinte forma: X, um elemento X qualquer, pertencente ao conjunto dos números inteiros, de tal forma que esse elemento X, deixa eu colocar ele aqui assim, ó, que esse elemento X, ele deve ser maior ou igual a menos 3 e ele deve ser menor do que 3. É isso aqui que o meu exercício está falando. Um X é maior ou igual a menos 3 e menor do que 3. Nesse caso, pessoal, o 3 não pode entrar, tá? Ele só entraria se tivesse um símbolozinho de igual aqui. E ele só entraria se aqui eu estivesse informando que ele também é igual a 3. Igual informou o menos 3 aqui, tá? Observando as alternativas que nos resta entre a C e a letra D, a alternativa D é a alternativa correta. Olha só, X pertence aos inteiros de tal forma que menos 3 é menor ou igual a X, que é menor do que 3, tá? Ou X maior ou igual a menos 3 e X menor do que 3. Perfeito? Próxima questão. Sobre o conjunto dos números naturais, julgue as afirmações. A soma de dois números naturais sempre será um número natural? Pessoal, verdadeiro. Eu posso pegar qualquer número A, natural 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Somar com qualquer número B, também natural, 0, 1, 2, 3, 4. Essa soma sempre vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Isso aqui a gente chama, pessoal, conjuntos fechados, tá? A operação da soma é fechada no conjunto dos números naturais, a operação do produto é fechada nos números naturais, diferentemente da operação de divisão e de subtração, tá? Que nós já vamos ver. Próxima afirmativa: o produto de dois números naturais sempre será um número natural. Isso aqui também é verdadeiro. Você pode pegar qualquer elemento A, qualquer elemento B dos números naturais e A vezes B sempre vai pertencer ao conjunto dos números naturais também. Pega aí 5 vezes 3, 10 vezes 20, 1000 vezes 2000, sempre vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Agora observe essa terceira afirmativa. A subtração de dois números naturais sempre será um número natural. Esse daqui é falso.
Para a gente observar se uma afirmativa é falsa, basta a gente pegar um exemplo que se torne a alternativa falsa. Eu vou pegar, pessoal, dois elementos aqui dentro dos números naturais. Eu vou chamar o elemento A de 10 e eu vou chamar o elemento B de 5. E vou fazer a subtração. B menos A. Quando eu faço a subtração B menos A, basta eu substituir. O B vale 5 menos o A que vale 10. Olha só, 5 menos 10, nós temos aqui subtração de elementos, né, com sinais diferentes. Esse 5 é positivo e esse 10 ficou negativo por conta desse sinal de subtração. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o número, o sinal do maior em módulo. 10 menos 5 é 5 e a gente vai conservar o sinalzinho do maior, que é o 10, tá bom? Então, esse resultado deu menos 5. Menos 5, pessoal, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 5, ele é um número inteiro. Só que o exercício fala que eu posso subtrair qualquer dois números naturais e sempre será um número natural. Não pode, que a gente acabou de fazer uma subtração entre dois números naturais e nós tivemos aí como resultado um número inteiro, tá? Então, vamos observar aqui nas afirmativas, né? Somente a afirmativa 1 é falsa? Não, a afirmativa 1 é verdadeira. Somente a afirmativa 2 é falsa? Também não, a afirmativa 2 também é verdadeira. Somente a afirmativa 3 é falsa. E a letra D está errada porque ele afirma que todas elas são verdadeiras. Certinho? Então, basta observar esses pequenos detalhes aí, que são questões bem tranquilinhas da gente resolver. Próxima questão. Analisando somente os números naturais, julgue as afirmações a seguir. O conjunto dos números pares naturais é finito. Pessoal, cuidado, tá? Porque o conjunto dos números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, mas eles são terminados. Então, esse conjunto dos números pares, conjuntos dos números naturais pares, são infinitos números. Olha, tem 10, 12, 14, 16, 18, 20 e mais quantos números que você queira construir que tenha o final 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Essa primeira afirmativa ela é uma afirmativa falsa, porque o conjunto dos números pares é um conjunto infinito. Infinito, tá bom? O conjunto dos números ímpares é finito. Também é falso. O conjunto dos números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Esses números também são infinitos. Olha, nós temos o 11, 13, 15, 17, 19, 21 e mais quantos números você queira construir dentro desse conjunto dos números ímpares. Por sinal, pessoal, o conjunto dos números naturais nada mais é do que a união entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares, tá bom? Então, primeiro nós temos essas duas afirmativas falsas. Todo número natural tem um sucessor e um antecessor. Essa alternativa 3, ela também é falsa, porque os números naturais, eles são os números 0, 1, 2, 3, é uma sequência que a gente anda de 1 em 1, certo? Qualquer número natural que você queira, exceto o 0, tem sim sucessor e antecessor. O 0 não tem antecessor natural, tá? Então, essa afirmativa, ela forma-se falsa por conta desse número 0. O 0 só tem sucessor, o 0 só tem sucessor. Ele não tem um número antecessor pertencente ao conjunto dos números naturais. Se a gente estivesse falando do conjunto dos números inteiros, por exemplo, aí sim todos os números teriam sucessores e antecessores. Neste caso aqui, todas as afirmativas são falsas. Certinho? Próxima questão. Podemos afirmar que dos números abaixo, o único número que não pertence ao conjunto dos números irracionais é... Pessoal, letra A, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é irracional. A gente não acha nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá o 5. Nenhum número racional multiplicado por ele mesmo que dá 5, tá? Então, ele pertence aos números irracionais. Observe esse número
2,75432. Isso daqui, pessoal, e dízima periódica aqui, né, infinita. Esse número ele é uma dízima periódica infinita. Qual que é o período dela? O período dela é 75, 43, 2. 75, 43, 2. Se nós temos dízimas periódicas infinitas, períodos, né, que se repetem infinitamente, esse número ele é racional. Esse número pode ser sim escrito em forma de fração, tá? Então, neste caso, o único número que não é pertencente aos números irracionais é esse número da letra B. Só para completar, porque o da letra C não pode ser. Letra C está escrito 0,54783617 mais infinitos números. Tá vendo que não existe um período fixo nessa letra C? Não tem um número fixado, um 54, 54, 54, 54, 7, 50, entendeu? Não existe esse período fixo. Os números da dízima desse número pode ser qualquer número aí que você queira. Sendo assim e sendo infinito, os 3 pontinhos aqui definem que esse número é uma dízima infinita. Esse número ele é irracional. E a letra D é o famoso número π. O famoso número π, ele é um número irracional, então também não corresponde aí à minha alternativa, tá? Portanto, o único número que não é irracional nesse caso é a letra B. 2,75432, 75432, 75432 infinitas vezes. Próxima questão. Acerca dos conjuntos numéricos, é correto afirmar que, pessoal, conjunto dos números inteiros está todo dentro do conjunto dos números naturais? A letra A está afirmando o seguinte, que aqui é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros está dentro dele. Isso é verdade? Não é. O contrário é verdade, né? O contrário, sim. O contrário é os naturais está todo dentro contido dos inteiros. Então, essa letra A é falsa. Esse símbolozinho aqui deveria estar ao contrário, tá? O número π, ele pertence, existe um número π lá dentro do conjunto dos números inteiros? Falso. A gente sabe que o número π ele é um número irracional. Então, isso não é verdadeiro, né? Letra C, os números reais está dentro do conjunto dos números inteiros? Isso aqui está afirmando também que o conjunto dos inteiros está aqui e dos reais está aqui. Falso, né, pessoal? O contrário que é verdadeiro. O conjunto dos inteiros que está contido dentro do conjunto dos reais. Mais ainda, o conjunto dos números reais é a junção, é a união do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Essa aqui também é falsa. Letra D. 2. O número 2 pertence ao conjunto dos números racionais? Verdadeiro. O conjunto dos números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração A sobre B, de tal forma que o B seja diferente de zero. Se o número 2 puder ser escrito em forma de fração, ele é um número racional e ele pode ser escrito em forma de fração. 2 sobre 1 é 2, não é? Então, ele sim pertence aos números racionais. E o número 11 elevado a 43 não pertence aos números naturais. Falso. A gente viu no exercício 3, pessoal, que produto de 2 números naturais é um número natural, não é? O que a gente tem aqui é produto de números naturais. 11 elevado a 43 nada mais é do que o 11 multiplicado por ele 43 vezes. Não vou fazer isso aqui não, tá? 43 vezes. O que nada mais é do que produto de números naturais. É só a gente fazer 11 vezes 11, vezes 11, vezes 11, vezes 11, 43 vezes. Isso aqui vai dar um número extremamente grande, mas ainda assim é um número natural, certo? Então, aqui é falso porque ele fala que esse número não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, somente a letra D, né, é a alternativa correta. Próxima questão. Assinale a alternativa incorreta sobre potenciação. Pessoal, essa questão aqui é muito boa para a gente relembrar as propriedades de potência que a gente viu lá no módulo 1.
E na letra A a gente já sabe que ela está errada. Olha o que a letra A está escrito. 43 elevado a 3 elevado a 7 é igual a 45, né? 45 elevado a 3 elevado a 7 é igual a 45 elevado a 10. Ou seja, ele está somando as minhas potências. Pessoal, a primeira questão, a letra A, é potência de potência, não é soma de potências. É potência de potência. O que a gente faz quando a gente tem potência de potência? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, nesse caso da letra A, eu fazer 45 elevado a 3 elevado a 7, nada mais é do que eu fazer 45 elevado a 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é 21. Então, aqui deveria ser 45 elevado a 21. Alternativa incorreta já é a letra A, tá? Mas vamos conferir as outras. Letra B, 25 ao quadrado vezes 25 elevado à quarta potência é igual a 25 elevado a 6. Verdadeiro. Multiplicação de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 2 mais 4 é 6. Perfeito. Letra C, 356 elevado a 0 é igual a 1. Pessoal, propriedade de potência, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0, ou seja, 365 é diferente de 0, ok? E elevado a 0 é igual a 1. Perfeito. Propriedade bonitinha, aplicada perfeitamente. E na letra D, 9 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 81. Perfeito também. Propriedade de expoente negativo. Expoente negativo, pessoal, basta eu trocar numerador pelo denominador. O 9 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 9 elevado a menos 2 sobre 1. Eu troco numerador por denominador, então vai ficar 1 sobre 9 elevado ao quadrado e inverto o sinal do expoente. O expoente era negativo, passa a ser positivo. Isso aqui vai ficar 1 sobre 81. Por que 81? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. Perfeito? Então, a letra B, letra C e letra D está certíssima, somente a letra A que está incorreta. Próxima questão. O conjunto dos números reais é o maior conjunto aí que a gente já estudou até agora. É formado pela união. União são todos os elementos do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Perfeitíssimo, definição de números reais. São todos os números racionais e todos os números irracionais, certo? Para continuar, né? Por números decimais infinitos não periódicos, isso aqui é número irracional, e não pode ser escrito na forma de fração. Letra B, pessoal, ele está falando que os números reais é formado apenas pelos números irracionais. Falso, de jeito nenhum, isso é verdadeiro. Os números irracionais estão lá dentro dos reais, mas não é formado somente por eles. Letra C, por números decimais finitos, periódicos e não podem ser escritos na forma de fração. Isso aqui é uma contradição, né? Se eles são finitos e periódicos, eles são escritos em forma de fração. Então, isso aqui também é falso e dentro do conjunto dos reais nós não temos somente esses números finitos periódicos. E pelo conjunto dos números racionais somente, falso também. Conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Perfeito? Próxima questão. Assinale a alternativa que contém o conjunto numérico dos naturais com esse asterisco aqui em cima. Pessoal, eu trouxe essa questão por conta desse asterisco. O que significa esse asterisco em cima de um número, de um conjunto numérico? Ele significa assim, ó, exceto o elemento 0. Ele só está perguntando, então, qual é o conjunto dos números naturais sem o zero. Conjunto dos números naturais sem o zero é só 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Resposta correta aqui é a letra D. A letra A, pessoal, ele é um conjunto dos números inteiros aqui, ó, negativos, né? Com o zero. Ó, você vai ver menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Conjunto dos números e mais infinitos números são os números inteiros negativos.
Letra B é o conjunto dos números naturais mesmo, só que ele contempla o zero e ele pede para a gente tirar o zero. E a letra C tem o conjunto dos números inteiros negativos, exceto o número zero. Então, letra A, B e C são falsas, a letra D é a única verdadeira. Agora nós vamos fazer um pouquinho de questões com diagrama de Venn. Questões muito boas. Olha só o que essa questão fala. Na tabela a seguir, são apresentadas as respostas das seguintes perguntas feitas para 250 pessoas. Você já visitou França ou Espanha? Dessas 250 pessoas, pessoal, 120 responderam não. 80 falaram que sim para a Espanha e 100 falaram que não, que sim para a França. Observa que se você for somar 100 mais 80 mais 120, não dá 250 pessoas, dá mais do que isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais de uma pessoa respondeu sim, tanto para a resposta França quanto para a Espanha. Isso quer dizer que tem uma intersecção entre esses dois conjuntos. Aí a pergunta é a seguinte: com base na análise das informações apresentadas, é correto afirmar que o número de pessoas que visitaram somente a Espanha corresponde a um número total de pessoas equivalente a quantos por cento? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que saber realmente quantos são as pessoas que foram somente para a Espanha. E depois a gente vai transformar esse número para porcentagem, perfeito? Eu vou colocar isso do lado de cá. Então, olha só, primeiro, das 250 pessoas que eu tinha na minha pesquisa, 120 não foram para nenhum dos dois países. Então, nós vamos subtrair. A gente tem, então, que 130 pessoas visitaram a Espanha ou a França, tá? Ou as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. Ou as duas. Não dá para visitar ao mesmo tempo, né? Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto França e esse conjunto aqui de conjunto Espanha. E vou colocar essa intersecção entre esses dois conjuntos. Afinal de contas, a gente teve mais pessoas aí, mais de uma pessoa que visitou os dois países. Eu não sei quantas pessoas visitou os dois países, então eu chamo de X. Mas eu sei que o total de visitantes da França foram 100 menos esses X que já estão considerados aqui no meio, tá? E o total de pessoas que visitaram a Espanha foram 80 menos X, que eu já representei aqui no meio da minha intersecção. Somando tudo, pessoal, eu tenho o total de pessoas entrevistadas que a resposta foi sim para pelo menos um desses dois países. Então, somando todos esses elementos do meu conjunto, eu tenho que isso aqui é igual a 130. Perfeito? Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Menos x com mais x dá 0x, a gente pode simplificar. 100 mais 80, 180, menos x é igual a 130. O menos x, ele está subtraindo, passa para o lado direito, somando, e o 30 é positivo, passa para o lado esquerdo, negativo. Então, nós teremos 180 menos 130 é igual a x. 180 menos 130 dá 50, igual a x. Então, pessoal, isso quer dizer que o x vale 50. Observem aqui, ó. Quer dizer, então, que 50 pessoas foram para a França e para a Espanha. 100 menos 50 foi para a França, 100 menos 50 é 50. E 80 menos 50 foi para a Espanha somente. 80 menos 50 é 30. Então, 30 pessoas visitou somente a Espanha. O exercício pede porcentagem em relação ao total dos pesquisados, não é? O total de pesquisados, pessoal, foram 250 pessoas. 250 pessoas representa 100% da minha população dos pesquisados. Eu quero saber quanto que 30 pessoas representa desse total. Regrinha de 3 simples, tá? Isso daqui a gente viu lá na nossa primeira aula do módulo 1, já tem um tempinho aí. Nós vamos multiplicar cruzado, 250 vezes x dá 250x, igual a 30 vezes 100. 30 vezes 100 é 3.000, perfeito? O 250 está multiplicando o x, ele passa para o lado direito dividindo. Então, aqui vai ser 3.000 dividido por 250. Vamos fazer essa conta aqui no cantinho.
3.000 dividido por 250. 3 não dá, 30 não dá, mas 300 dá. 300 dividido por 250 dá 1. 1 vezes 250, 250. 300 menos 250, 50. Desce o zero. 500 dividido por 250, 2. 2 vezes 250, 500. E 500 menos 500, 0. Então, x representa 12%. Isso quer dizer, pessoal, que 12% de toda a minha população pesquisada visitou somente a Espanha. Aí a gente volta aqui e marca a alternativa correta, que é a letra A, 12%. Perfeito? Respostinha não, questão muito boa para relembrar aí um pouquinho de diagrama de Venn, lembrar que nós começamos a resolver questões de diagrama sempre pela intersecção, nós inclusive vamos ver isso na próxima questão, tá? E observar que não são coisas difíceis de serem feitas, são exercícios tranquilos, é só a gente ter a nossa interpretação corretamente aí que a gente consegue fazer bem tranquilo, tá bom? Próxima questão também é de diagrama, ela só é um pouco maior em relação à questão anterior. Olha só o que ela fala. Em um campeonato regional juvenil, estudantes de uma escola se inscreveram para participar de competições de 3 modalidades. Então, nós teremos 3 conjuntos diferentes. Nós teremos handebol, vôlei e basquete. Handebol foram 127 estudantes, vôlei 118 e basquete 148. Só que, pessoal, isso não quer dizer que o estudante se inscreveu apenas naquela modalidade. Teve estudante que se inscreveu em handebol e basquete, teve estudante que se inscreveu em handebol e vôlei, basquete e vôlei. E teve também aquele estudante que se inscreveu em todas as 3 modalidades. No caso, foram 12 estudantes. Considerando os dados apresentados pela tabela, pode-se afirmar que o número de inscritos foi... Vamos primeiro fazer nosso diagrama aqui. Eu vou colocar essa primeira como handebol, eu vou fazer a intersecção dela com o basquete e um terceiro conjunto aqui, que vai ser o voleibol. Pessoal, primeiro a gente sempre começa a resolver da intersecção maior. A intersecção maior é handebol, basquete e vôlei. Observem o seguinte, eu fiz esses 3 conjuntos, handebol, basquete e vôlei. Se vocês observarem, esse lugarzinho aqui, ó, é o lugarzinho da intersecção entre as 3 modalidades, não é? Essas 3 modalidades, 12 pessoas se inscreveram nela, certo? Perfeito. Inscrevemos aqui quem são as pessoas que se habilitaram as 3 modalidades, a gente vai para 2 modalidades agora. Nós vamos trabalhar basquete e vôlei. Basquete e vôlei foram 40 pessoas. Ó, basquete e vôlei, 40 pessoas. Mas dessas 40 pessoas, 12 já se inscreveram aqui nas 3, não é? Então, basta a gente fazer 40 menos 12, que dá 28. Se você somar 28 com 12, você vai ver que a intersecção de basquete com vôlei vai dar as 40 pessoas aí que deve dar, certinho? Voltando lá, agora a gente vai trabalhar com... Eu vou colocar de amarelo aqui os que a gente já considerou, tá? Pra gente não enganar. Então, vou colocar esse. Agora a gente vai em handebol e vôlei, 43 pessoas. Handebol e vôlei, 43 pessoas se inscreveram nas 2 modalidades, mas nós já temos 12 aqui. Então, nós teremos 31 pessoas. 31 mais 12 vai dar as 43. Perfeito? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Handebol e basquete, 57 pessoas. Ó, já tenho 12 para 57, falta 45 pessoas, certo? Já tenho todas as intersecções, agora eu vou trabalhar com quem realmente se inscreveu apenas no handebol, apenas no basquete e apenas no vôlei. Perfeito? Então, vamos lá. Basquete, pessoal, foram 148 pessoas. Vamos voltar aqui. Ó, esse conjunto aqui, que eu vou colocar de amarelo, vou tracejar o amarelo aqui, foram 148 pessoas. Dessas 148, nós já inscrevemos 45, 12 e 28. Então, vamos fazer devagarzinho. Vamos somar 45, 12 e 28.
5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 1 mais 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós já temos 85 pessoas inscritas aqui. Basquete se inscreveram 148. Então, basta a gente fazer 148 menos 85. 8 menos 5, 3. 4 menos 8 não dá, aqui fica 14 e aqui 0. 14 menos 8, 63. Então, nós temos 63 pessoas que se inscreveram apenas na modalidade basquete. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa para a modalidade de handebol e para a modalidade de vôlei. Eu só vou colocar agora em cores diferentes. Para a modalidade de vôlei, 118 inscritos. Então, vamos aqui, ó. Nessa modalidade que eu vou colocar de branco, foram 118 inscritos. Eu vou colocar aqui só para eu não esquecer. Eu já tenho 31, mais 12, mais 28. 8 com 2, 10, mais 1, 11. 1 com 3, 4, 5, 6, 7. Então, já tem 71 pessoas inscritas. Basta subtrair 118 menos 71, né? 8 menos 1, 7. 1 menos 7 não dá. A gente tem que fazer 11 menos 7. Que dá 4. 47 pessoas, então, se inscreveram apenas na modalidade de vôlei, perfeito? E agora, em vermelho, eu vou fazer handebol, 127 pessoas. Então, handebol é esse vermelhinho aqui que eu estou passando agora. Dessas 127 pessoas, 45 mais 12 mais 31 já se inscreveram nas modalidades a mais também, né? Então, vamos somar. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Então, são 88. 127 menos 88. 7 menos 8 não dá, aqui fica 1 e 17. 17 menos 8, 9. 11 menos 8, 3. Então, nós temos 39 pessoas na modalidade de apenas handebol. Pessoal, já temos todas as quantidades de elementos que nós precisamos. Agora, para a gente descobrir quantos foram a quantidade, né, de alunos inscritos, basta a gente somar tudo. Aí, nós vamos somar agora o total, né? O total vai ser 39 mais 45 mais 63 mais 31 mais 12, mais 28, mais 47. Vamos contar aqui a quantidade de números mesmo para a gente não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Ótimo. 9 com 5, 14. 14 com 3, 17. 18, 19, 20. 28, 28 com 7, 35. Certo? 3 com 3, 6, 4, 10, 16, 19, 20, 22 e 26. Então, nós temos que 265 estudantes se inscreveram nas modalidades aí para participar do Regional Juvenil, certo? Pessoal, observem que essa questão, ela é uma questão tranquila de fazer, mas ela é bem maliciosa. Se a gente errar uma operação aqui, a gente erra a questão toda, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer esse tipo de questão. É uma questão que gasta um pouquinho mais de tempo mesmo para fazer, mas é uma questão muito boa para a gente observar que não é bicho de 7 cabeças, que é só a gente saber tirar as informações do problema, saber ler o problema e colocar essas informações lá no nosso papel, né? Na hora da gente fazer nossas contas, do jeito correto e do jeito que a gente sabe fazer. É só ler a questão e colocar as informações corretamente. É sempre bom, pessoal, a gente ler as questões e já tirando as informações aos poucos. Quando a gente fala de diagrama de Venn, a gente sempre vai começar pela intersecção maior que a gente tem, intersecção de 3 conjuntos, depois a gente faz a intersecção de 2 em 2, e depois a gente faz as individuais, certinho? Próxima questão. Em relação ao conjunto universo U, 0, 1, 2, 3, 4 e 5,
podemos afirmar que o conjunto verdade da sentença aberta x é múltiplo de 3 ou x é par é igual a... Pessoal, ele quer saber qual que é o subconjunto desse conjunto U com os elementos desse conjunto U de tal forma que os elementos ele é múltiplo de 3 ou par. Vamos observar aqui quem são os números pares desse conjunto U. Vou colocar S de submúltiplo, tá? De subconjunto. Quem são os pares aqui? 0, 2 e 4. Só esses. Quem são os elementos múltiplos de 3? Ou seja, que está lá no resultado da tabuada de 3. Quem está no resultado da tabuada de 3 é o 0, que já pertence aqui. 3 vezes 0 é 0. E o 3. Eu vou, inclusive, tirar o 4 daqui. Vou colocar o 3 antes do 4, né? Pronto. Esse aqui é o nosso conjunto submúltiplo, de tal forma que o x, os elementos desse conjunto, ou é múltiplo de 3, ou são números pares, tá certo? Alternativa correta, letra D, 0, 2, 3 ou 4. Tranquilo? Próxima questão. Dados os conjuntos A, 0, 3, 5, 7 e B, 1, 4 e 6, assinale a alternativa que apresenta o conjunto união. Pessoal, conjunto união é só unir todos os dois elementos. Se tiver elemento em comum, a gente usa somente uma vez. Se tiver elementos que só pertencem a A ou só pertencem a B, a gente junta tudo, tá? Quem vai ser o conjunto união? A união com B. Vai ser o 0, o 1, ó, o 1 tá aqui, o 0 tá aqui. 3, que tá aqui, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 0, 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Conjunto união são todos os meus elementos, tanto de A quanto de B. Perfeito? Próxima questão, agora a gente entra nas questões de sistema linear de equação de primeiro grau. Questões bem tranquilas de fazer também. A gente precisa, novamente, saber interpretar o nosso problema. Quando a gente fala de uma equação, um sistema de equação, é sempre bom a gente já colocando as informações que o problema está nos fornecendo, tá? Madalena comprou numa certa semana 2 quilos de carne patinho. Eu vou considerar que esses 2 quilos de carne de patinho, pessoal, é 2P. E 1 quilo de frango, mais 1 quilo de frango. E pagou igual a R$92. Ó, eu já fiz a minha primeira equação. Pagou R$92. Na semana seguinte, os preços ainda eram os mesmos, então a gente não precisa mudar essa incógnita P e F. Só que ela comprou 1 quilo da mesma carne, então ela comprou 1 quilo de patinho, mais 3 quilos do mesmo frango. Então, mais 3 quilos de frango. E pagou, que é o igual, R$76. O exercício pede para a gente descobrir, né, quanto que Madalena iria pagar se ela comprasse 1 quilo de carne e 1 quilo de frango. Ele quer descobrir, o exercício nos pede quanto que é P mais F. Pessoal, nesse exercício aqui, a gente tem maneiras diferentes para a gente resolver. Isso aqui é um sistema linear. Sistema linear, a gente precisa dar um jeito, né, de tirar uma das incógnitas, sumir com uma das incógnitas. A gente tem um método da substituição ou um método da soma. O método da substituição é um bom método. A gente só faz um pouco mais de conta, tá? Mas o método da soma, para mim, eu acho ele bem melhor. Como que é o método da soma? Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que a primeira afirmação, né, o primeiro sistema, a primeira equação, ela tem o número 2 ali na frente do P e a segunda equação só tem o número 1. Se a gente multiplica a segunda equação pelo número 2, ó, se a gente multiplica toda a segunda equação por 2, nós teremos o número 2 aqui na frente do P, não vai ter? Igual aqui em cima. Então, a gente consegue simplificar uma equação da outra. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Como que vai ficar meu sistema? Vai ficar 2P mais 1F igual a 92. Não vou mudar nada da primeira equação, tá? Vou mudar somente a segunda equação. Eu vou multiplicar 1P por 2.
1 vezes 2 dá 2. Mas eu vou multiplicar 3F por 2. 3 vezes 2 dá 6. E vou multiplicar 76 por 2 também. Então, eu vou fazer aqui no cantinho para não errar a conta. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Então, aqui vai dar igual a 152. Perfeito? Agora, pessoal, olha só. A gente tem 2P e 2P nas duas equações. Qual operação que eu faço para eu sumir com essa minha incógnita P? Ora, basta eu subtrair uma equação da outra. Porque quando eu faço 2P menos 2P, 2 menos 2 é 0. Então, eu sumi com uma incógnita. Isso é muito bom, né? Some com uma incógnita, fica perfeito. Vou fazer a mesma coisa para a outra. 1F menos mais 6F. Eu vou colocar aqui só para a gente não confundir. E no lugar do 1 aqui, eu não vou colocar nada não, tá? Se eu sumir com esse 1 na frente do F, não faz diferença. Eu sei que tem um 1 embutido ali. Então, a operação que eu estou fazendo é F menos mais 6F igual a 92 menos 152. Certo? Resolvendo essa operação aqui, pessoal, eu vou ter F menos vezes mais é menos 6F igual 92 menos 52, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. 152 menos 92, 2 menos 2 dá 0. 15 menos 9 dá 6. Então, aqui vai ser 60. F menos 6F, conserva o sinal do maior e subtrai. 6 menos 1 dá 5F, igual a menos 60. O menos 5 está multiplicando, passa para o lado direito, dividindo. Menos 60 dividido por menos 5. Menos dividido por menos é mais, e 60 dividido por 5, 6 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5, 6 menos 5, 1, desce o 0, 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 5, 10, e 10 menos 10, 0. Então, aqui nós teremos que o quilo do frango custa R$12. Ora, se nós temos que a nossa incógnita F é 12, eu posso usar tanto essa primeira equação quanto essa segunda equação para descobrir a minha incógnita P. Eu vou usar aqui a primeira equação. Posso usar a segunda? Posso, mas vou preferir usar a primeira equação, tá? Então, eu vou colocar aqui 2P mais 12, que é 1 vezes F, né? 1 vezes 12, igual a 92. 2P vai ser igual, o 12 está somando, passa subtraindo. 2P é igual a 92 menos 12, é 80. 2 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 2 é 40, certo? Isso quer dizer que o quilo do patinho é R$40. O exercício me pede quanto que a Madalena iria gastar se comprasse 1 quilo de patinho mais 1 quilo de frango. Basta a gente fazer, então, 40 mais 12. 40 mais 12, R$52 é o valor que a Madalena iria gastar. Certo, pessoal? Olha, lembrando, a gente tem outros tipos de método para resolver esse sistema linear, mas o método da adição, aqui a gente subtraiu, mas chama método de adição também, tá? Eu acho o mais fácil. Tem como substituir também, talvez aí a gente vai ver mais exercícios, né, mais exemplos em outras aulas, que o método da substituição aí vai ser bem legal para a gente fazer, tá bom? Mas são questões tranquilas. Lê o problema, interpreta, que é tranquilo de resolver. A próxima questão também é uma questão de sistema linear. Considere os dois números inteiros, P e Q, de tal forma que a soma dos dois é 12 e que a subtração dos dois é 20. Nesse caso, analise as alternativas corretas. A gente vai resolver o sistema, tá? Porque aqui ele não pede nenhum valor, mas a gente tem que analisar. P mais Q é igual a 12 e P menos Q igual a 20.
Sistema linear, aqui a gente já tem dois números, duas incógnitas com sinais diferentes. Se a gente somar Q menos Q, dá zero, perfeito. É o que a gente vai fazer mesmo. Pessoal, P mais P é 2P. Q mais menos Q vai dar 0Q, tá? E 12 mais 20 dá 30. E 2. Perfeito? Ótimo. Então, nós temos que 2P é igual a 32. P é igual a 2, está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido por 2 e 32 dividido por 2 é 16. Se eu tenho o valor de P, eu consigo descobrir o valor de Q. Basta substituir esse valor ou na primeira ou na segunda equação. Vou substituir na primeira equação. P mais Q é igual a 12. O P vale 16, mais o Q que eu quero descobrir, igual a 12. O 16 ele é positivo, ele passa para o lado direito negativo. Então, o Q vai ser igual. 12 menos 16 são sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 16 menos 12 dá 4. Então, a gente tem que o P vale 16 e o Q vale menos 4. Vamos lá para as alternativas. Letra A, P é negativo, falso, P é positivo. P é 16, positivo. O Q é maior do que o P, falso também. O Q, ele é negativo e o P é positivo. Então, com certeza, o P que é maior do que o Q. A letra C também é falsa, fala que ambos são positivos. O Q, ele é negativo, ele não é positivo. E a letra D, fala que os dois são divisíveis por 4. Ou seja, tanto P quanto Q consegue dividir por 4. Verdade, 16 dividido por 4 é 4, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Perfeito, exatamente isso é o que eu queria descobrir. Certinho? Questão tranquilinha também. Lembrando, eu vou sempre lembrar isso para vocês. Leia a questão e interprete o problema. Se a gente conseguir interpretar o problema, a gente consegue fazer tudo ali dentro daquela questão, tá? Claro que com os elementos certos da matemática para resolver isso. Por fim, nós temos mais uma questão de sistema, bem direta essa. Resolva o sistema 3x mais y igual a 15 e 2x menos y igual a 5. Aqui, pessoal, a gente pode resolver por substituição também das alternativas. Letra A, B, C, D e E. Eu posso muito bem colocar a letra A, fala que o x é igual a 3 e o y é igual a 6. Então, vamos jogar ali nas equações. Será que dá certo mesmo? O x3 e o y6, aquelas duas equações é verdadeira? Pode ser que sim, mas a gente teria que fazer muitas contas aí, né? Até chegar à alternativa correta. Ou então a gente pode fazer soma ou substituição do nosso sistema. Aqui nós temos duas incógnitas que, se a gente somar, a gente zera essas incógnitas tranquilamente. Então eu vou somar. 3x mais 2x é 5x. Y mais menos y é 0y. E 15 mais 5 dá 20. Então, nós temos que 5x é igual a 20. X é igual a 5, está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 5 é 4. Preciso continuar resolvendo para descobrir o valor de x, de y? Pessoal, não precisa. Porque nas alternativas, a nossa única alternativa que corresponde à solução x igual a 4 é a alternativa B, tá? Mas se a gente quiser conferir para saber se o y realmente vale 3, basta a gente substituir. Eu vou substituir o valor de x na segunda equação. 2x menos y é igual a 5. Duas vezes, no lugar do x eu coloco 4, menos y é igual a 5. 4 vezes 2 dá 8, 8 menos y é igual a 5. Eu vou passar o y para o lado direito e o 5 para o lado esquerdo, tá? O 5 ele é positivo, ele vem negativo, e o y é negativo, vai positivo. 8 menos 5 é 3, então 3 é igual a y e realmente é a alternativa B. Caso fôssemos fazer por substituição das alternativas, pessoal, a gente ia fazer o seguinte. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para falar para vocês como que daria para resolver também, mas daria um pouquinho mais de conta, tá?
eu tenho que o x vale 3, vou começar pela letra A, a gente sempre vai começar ali para uma delas, né? E o y vale 6. Na primeira equação, no lugar do x, eu vou colocar o 3. E no lugar do y, eu vou colocar o 6. E vou descobrir se essa afirmação do igual a 15 aqui é verdadeira, tá? 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 6 é igual a 15. Perfeito. Perfeito, né? Deu certinho. Mas será que a segunda equação, ela também é verdadeira? Para esse mesmo x igual a 3... e y igual a 6, porque quando a gente fala de sistema linear, as nossas soluções, ela tem que ser válida para todas as nossas equações. Então, a gente tem que novamente conferir para ver se ela é verdadeira também na segunda equação. Então, vai ficar 2 vezes 3, no lugar do x eu coloco 3, menos 6. Será que isso é igual a 5, igual está afirmando a segunda equação? 2 vezes 3 é 6 e 6 menos 6 é 0. Olha, aqui fala que é 5 e aqui fala que é 0. Isso quer dizer, pessoal, que x igual a 3 e y igual a 6 não é solução dessa segunda equação. Se não é solução da segunda equação, então não é solução do meu sistema de equações 3x mais y igual a 15 e 2x menos y igual a 5, tá? Então, a letra A aí, ela já é falsa. Como que a gente iria continuar? A gente iria testar a letra B. Aí, a letra B, eu iria colocar assim, ó. A letra B eu vou fazer de branco para dar um diferencial aqui. A letra B seria x igual a 4 e y igual a 3, né? Iria colocar lá na primeira equação. 3 vezes 4 mais 3 igual. 3 vezes 4 é 12 e 12 mais 3 é 15. Perfeito, verdadeiro também. Então, já deu como solução da primeira equação. Agora, a gente tem que conferir se é solução da segunda equação também. X igual a 4 e y igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 4 menos 3 vai ser igual. 2 vezes 4 é 8 e 8 menos 3 é 5. Olha, 5. Então, é verdadeira. Se nós temos que a solução é solução para as duas equações, é verdadeiro para as duas equações, então essa solução realmente é a solução do nosso sistema linear, tá certo? Então, a resposta correta, como a gente já havia visto, realmente é a letra B, tá bom? Pessoal, então, para essa parte do módulo 2, é até aqui. Nós ainda teremos mais aulas nesse módulo, tá? Aguardem aí a aula 5, a aula 6, que a gente ainda tem bastante conteúdo e bastante coisa bem interessante para a gente ver, tá bom? Continuem os estudos de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais!